Antes de ler a passagem, só gostaria de explicar a vocês do que nossa série está tratando. Nós estamos lidando com as reações à Páscoa. O objetivo é expor o capítulo 14 de Marcos, ressaltando não só o significado da Páscoa, mas como as pessoas reagiram a ela, tanto inimigos quanto discípulos amigos de Jesus. E o que a gente percebe ao longo desse capítulo é que Jesus suscita reações de oposição. Às vezes oposição cuidadosa, como a daqueles que planejavam tirar a vida de Jesus, às vezes oposição mais afrontosa, não é? Reações de devoção, como aquela mulher que preparou Jesus para a morte. Às vezes reações de defesa, a gente vai ver que teve discípulo que tirou espada para defender Jesus, mas não deixa de ser uma reação de devoção. Às vezes reações de desprezo, às vezes de traição, tanto de inimigo quanto de amigo de Jesus. O ponto é mostrar que existem diversas reações à Páscoa, à obra de Jesus Cristo neste capítulo. Mas o meu foco, e o foco do reverendo Bruno, quando a gente estiver expondo esse capítulo, não é tanto nas pessoas, mas o que isso ensina sobre o Cordeiro Pascal. O que essas reações revelam acerca de quem é Jesus. A gente viu na primeira mensagem que ele é um cordeiro amado por uns, odiado por outros, mas um cordeiro que abraça a morte sacrificial voluntariamente. E na segunda mensagem, no domingo passado, o reverendo Bruno mostrou um cordeiro que também é leão, no sentido de ter total controle da situação. Ele antecipou os detalhes dos preparativos da Páscoa e antecipou a sua traição por um de seus amigos. Agora nós vamos ler então Marcos 14, de 22 até o verso 31. Diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes disse, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Irmãos, eu expliquei na primeira mensagem que Marcos tem uma característica literária bem curiosa, notada por vários estudiosos. É que Marcos gosta de começar uma história, às vezes ele freia o contar essa história, coloca uma outra história diferente e depois retoma essa. Às vezes é a mesma história, às vezes é o mesmo tema. A gente brinca que é o sanduíche, o formato sanduíche. Então, é como se ele apresentasse tema A, introduzisse tema B, depois voltasse no tema A. Na nossa passagem, a gente tem algo parecido, tomando um trecho que o reverendo Bruno pregou no domingo passado. Porque nós temos dos versos 17 até o verso 21, a traição de alguém que é próximo de Jesus. E dos versos 27 a 31, a gente vai ver que Jesus prevê que os demais discípulos também o trairiam. Enquanto que no meio está aquele que não trai, aquele que é fiel, mesmo em meio ao sofrimento. Então, as passagens laterais, por assim dizer, do sanduíche, não é? Mostram os infiéis, enquanto que na passagem do meio mostra o único que é fiel. Como a gente já tratou da primeira, eu não vou focar nela, mas a razão pela qual eu estou mostrando essa conexão é para você entender que, embora a traição de Judas tenha levado a um destino e a de Pedro
tenha tido outro destino, na estrutura elas foram feitas para se parecerem, para mostrar como uma é reflexo da outra. Isto é, mesmo a traição, mesmo o tropeço de gente que ama a Jesus e não o abandona, é feio como o tropeço de gente descrente. Essa mensagem vai lidar com duas partes. A primeira parte vai ser o meio do sanduíche ali, vai lidar com a entrega amorosa e doadora de Jesus. A gente vai olhar para a Páscoa do Antigo Testamento e como Jesus traz novo significado a essa festa, apontando para o seu sacrifício. Então esse é o primeiro trecho, é o verso 22 a 26, é quando Jesus institui a ceia. Ele sabe muito bem quem ele é e ele vai se apresentar agora como alguém que se entrega como cordeiro pascal aos seus amigos. Na segunda parte, que é do verso 27 ao 31, a gente vai ver Jesus antecipando a falta de entrega por parte dos discípulos, pois uma vez que o pastor fosse preso, eles seriam dispersos. Mas eles não se conheciam muito bem, como a gente vai ver tanto na reação de Pedro, como dos demais discípulos. Portanto, as duas partes da mensagem são contrastantes. Enquanto Jesus se doa, os discípulos se privam. Para quem gosta de anotar, o título da mensagem é Uma entrega libertadora. Uma entrega libertadora. Vamos então à passagem propriamente dita. Primeira parte, a doação de Jesus. A gente sabe no começo do capítulo 14 que Jesus estava em Betânia, mas agora, no trecho que eu li, ele não está mais em Betânia porque não podia celebrar a Páscoa fora da cidade de Jerusalém. Lembra, a Páscoa era uma daquelas festas de peregrinação que todo mundo saía de várias partes de Israel para Jerusalém para celebrarem juntos. Então Jesus precisa celebrar a Páscoa não na casa de um dos seus amigos ou de um dos seus hóspedes, ele precisa achar um lugar dentro da cidade murada de Jerusalém. É por isso que na passagem que o reverendo Bruno pregou no domingo passado, ele manda os discípulos fazerem os preparativos. Não era possível celebrar a Páscoa fora de Jerusalém. Essa é a última Páscoa de Jesus. E Lucas diz que ele ansiava comer com os seus discípulos. A gente leu aqui no começo da liturgia, por intermédio da leitura do presbítero Rafael, que a Páscoa, ela originalmente foi instituída lá no capítulo 12 de Êxodo. Foi a 10ª e última praga, aquela que verdadeiramente libertou os hebreus do cativeiro egípcio. Não é? Então lembra que a orientação era que eles matassem um cordeiro, juntassem, se a família fosse pequena, juntasse mais uma família, para que eles matassem um cordeiro que desse para sustentar a todos. E o seu sangue seria colocado nos umbrais das portas, para que o Senhor passasse por cima daquela casa e não matasse o primogênito. Então, a primeira Páscoa, ela tem esse sentido de a morte que nos livrou da morte, tá? Ela é a libertação por intermédio de um cordeiro substituto. Essa festa virou uma festa anual. Deus ordenou que ela fosse repetida ano após ano. A cada ano a festa comemorava essa libertação. Então Jesus resolve celebrar e a ceia da Páscoa era repleta de simbolismos que remontavam à libertação do povo do cativeiro egípcio. Por exemplo, na Páscoa tinha ervas amargas. As ervas amargas, elas apontavam para a aflição do povo, né? Tinham pães sem fermento, os pães asmos, que simbolizavam o fato deles terem saído rapidamente, uma vez que Deus os livrou, por conta de Faraó, logo em seguida mudou de opinião, lembra? E sai com o seu exército egípcio atrás do povo. Então a ideia de que eles estavam aprontados, prontos para sair, então eles saem sem fermento. O fermento tanto é o sinônimo de terem que sair rápido, não dava tempo de esperar o pão crescer, como também de contaminação, pelo fato do fermento ser aquilo que leveda toda a massa. A gente leu isso também na nossa ordem de culto. Então havia pães sem fermento, havia o próprio cordeiro, que tinha que ser morto. Então, ano após ano, as famílias se juntavam, não é? Se fosse uma família grande, ela não precisava juntar com outras, comia também o cordeiro, e tinham 4 cálices
de vinho, que representavam as 4 promessas que estão em Êxodo 6. Então nós temos registros de vários judeus que ao longo dos anos foram criando detalhes dessa celebração. Em Êxodo 6, lá está dito nos versos 6 e 7, que Deus tiraria o povo do Egito, libertaria da escravidão, redimiria com poder e juízo e seria o Deus do povo. Então são 4 promessas interligadas, e é por isso que você tinha ao longo da festa 4 taças. Você tomava a primeira, começo da festa, ia explicando. E por conta de Êxodo ter um momento em que as crianças perguntariam, mas pai, o que é isso? Então já era ensaiado que a criança mais nova da casa, imagine na sua casa, quem que seria? A mais novinha. Ela diria assim, papai, ou para o celebrante, não é? O que essa festa significa? E aí teria a explicação. Então isso pra gente ajuda a entender o porquê que Jesus faz o que faz. Ele não levantou e fez um negócio novo. O significado foi novo a eles, mas ele celebrou a Páscoa como um líder. Ele foi explicando o significado. Os estudiosos acham que Jesus, perto do final da festa, depois de ter dado a eles pão e explicado que era o seu próprio corpo, ele tenha levantado a terceira taça. A terceira taça significava, de acordo lá com o texto de Êxodo 6, que ele libertaria com mão poderosa e juízos, não é? E de fato, a sua morte seria mão poderosa e julgamento da parte de Deus. A celebração da Páscoa se encerrava com um canto dos salmos de Halel, ou de Aleluia, que estão lá do 113 até o 118. São salmos que falam de adoração, de louvor a Deus. É por isso que no finalzinho do verso 26 diz assim, e tendo cantado um hino, saíram, porque era comum, ao final da Páscoa, você também cantar certos salmos. Bem, essa celebração, ela claramente aponta para Cristo Jesus em vários aspectos que não são nem tratados aqui. Por exemplo, a gente poderia dizer que se o povo comia ervas amargas porque lembrava da sua aflição, agora aquele que passa por aflição é o próprio Cristo Jesus. Se antes ficar sem comer pão sem fermento significava não ter contaminação, agora a gente sabe que Cristo Jesus é aquele que é o cordeiro sem contaminação. Não é? É o pão que desceu do céu sem contaminação. Se o cordeiro tinha que ser não só perfeito, mas de 1 ano, isto é, jovem, isto é, com pleno vigor de ainda viver muito mais, Cristo Jesus seria oferecido bem jovem, perfeito, homem viril. A gente diria assim, que pena, morreu no meio dos seus dias. Se a gente perdesse alguém na idade de Jesus, a oferta era de alguém na plenitude da sua força, do seu vigor, da sua capacidade. Então, as coisas todas apontavam para Cristo, assim como os cálices como ele representou. Isso mostra que Jesus Cristo está dando significado novo a essa Páscoa. E 2 coisas que ele fez e que nós celebramos até hoje é o significado que ele dá ao pão e ao vinho. É plenamente razoável a gente entender que Jesus estava falando linguagem simbólica. Ninguém entende que ali o pão era de fato o corpo de Jesus e o vinho era de fato o sangue de Jesus. É por isso que nós não concordamos com as igrejas que entendem que o pão se transforma no corpo de Jesus ou que o vinho se transforme no sangue de Jesus. Não era esse o objetivo daquela instituição. Todos comem do pão e todos bebem do vinho. No entanto, quando Jesus está falando que o seu corpo e o seu sangue estão sendo oferecidos, ele está oferecendo a si mesmo em uma refeição. Jesus está convidando os discípulos a uma comunhão muito íntima. Talvez eu precise enfatizar algo que para nós não é muito forte, mas para a cultura judaica era. Quando você convidava alguém para comer com você, significa que você quer realmente ter relacionamento próximo com esse alguém. A gente talvez trate comida de maneira um pouco mais banal. Vamos comer junto? Vamos? Junta a panela? Tal, né? Vamos comer uma pizza? Tal. E faz meio que sem grandes planejamentos e grandes intenções. Para o judeu, não. Dizer vamos comer juntos significa sejamos próximos. Comunguemos um com o outro. Tanto é que quando você tinha alguém no corpo de Cristo que vivia como um descrente, Paulo recomenda lá em 1 Coríntios 5, fala assim, com esse tal, nem ainda comais.
Não coma com ele, isto é, não comungue com ele, porque ele não comunga das mesmas coisas que você. Comer com alguém, portanto, significava se tornar participante da vida do outro. E quando Jesus oferece o seu corpo e o seu sangue, ele está fazendo os que se alimentam participantes da sua vida. Compartilhar esses elementos significa que ele estava incluindo os seus discípulos numa comunidade redimida pela sua obra salvadora. É interessante que Páscoa originalmente fosse celebrada em família. Aqui a gente podia pensar assim, puxa vida, o Pedro está longe da esposa dele. A gente sabe que Pedro era casado. Os outros a gente não tem muitos detalhes, mas a gente sabe que ele era casado porque tinha sogra, né? Jesus curou a sogra dele, então a gente sabe que ele era casado. Mas ele não celebra com a sua esposa. Aqui, excepcionalmente, Jesus reuniu os discípulos e celebrou com eles. Significa que Jesus queria separar as pessoas das famílias? Não. Ele está ensinando um princípio que você precisa prezar. A importância da família da fé. De como Jesus estava criando uma nova família. Estou falando isso porque às vezes a gente fala, quando a gente quer dizer que alguém é próximo, você fala assim, ó, esse amigo aqui, ó, esse aqui é um irmão. Quando você quer dizer assim que alguém é muito próximo de você, você fala, isso aqui é como irmão, a gente foi criado junto. Quando a gente diz isso muito comumente, talvez você enfraqueça o sentido da palavra. Mas quando você entende que aqueles que foram remidos por Cristo, de fato, são os seus irmãos e irmãs, então você entende essa comunidade da fé. E aí, Jesus, quando toma o cálice, ele fala uma expressão muito curiosa. No verso 24 ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. A ideia de uma aliança, de sangue de aliança, uma nova aliança. Isso aqui significa que ele está cumprindo a antiga aliança e estabelecendo o sinal de uma nova aliança, tá? Não significa que a antiga não tem nada a ver, que ele joga fora, até porque existe muita continuidade. Já no Antigo Testamento, em Êxodo 24, a expressão sangue da aliança é utilizado. Lá em Levítico 17 diz que a aliança tem que ser com sangue, porque no sangue tem a vida, o sangue comunica a vida de alguém. Então a ideia de um sangue relacionado à aliança já era antigo. Jesus não está inovando, ele só está mostrando o sentido de que agora era a vida dele que dava concretude a tudo que o Antigo Testamento já ensinara. Essa é a conexão que Jesus está fazendo. Eu não sei se você se lembra da passagem em que Abraão foi ordenado por Deus a preparar animais cortados ao meio. Aí Deus iria se encontrar com ele. Está lá em Gênesis capítulo 15. Ele faz aquilo que povos antigos faziam quando queriam estabelecer uma aliança. Eles cortavam animais e eles passavam entre as partes dos animais que foram sacrificados, como uma forma de tanto se comprometerem um com o outro, quanto dizer que se eu não for fiel à aliança, que isto que aconteceu aos animais venha sobre mim. De certa forma, quando Jesus diz, este é o sangue, o meu sangue, sangue da nova aliança, ele está chamando a maldição sobre si. Tanto é que na passagem de Abraão, diz que Abraão caiu em sono profundo e o Senhor Deus, em forma de um fogareiro, passa entre as partes. Abraão nunca passou entre as partes, porque ele foi um dos remidos do Senhor Deus. Mas quem passa entre as partes e traz a maldição sobre si é o próprio Senhor. É por isso que Jesus disse, este é o meu sangue. Ele não fala assim, pessoal, vamos derramar sangue juntos. Não é uma revolução em que ele chama todo mundo a imitá-lo. É algo que só ele pode fazer. Essa aliança traz uma garantia escatológica de desfrutar do reino. No versículo 25, Jesus fala assim, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Ele está afirmando que essa seria a sua última Páscoa, mas também dizendo que ele festejaria com os seus no porvir. Próxima vez seria na refeição escatológica, aquilo que Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro, a festa de casamento de Jesus Cristo.
Queridos, existe algo muito rico sendo ensinado na ideia de que a ceia é uma aliança e de que lá você tem um sinal, um símbolo, um sacramento da aliança. É porque a aliança significa um compromisso de Deus para conosco. Às vezes a gente entende batismo e ceia de forma errada. Por exemplo, você entende que batismo é quando você está pronto dizendo, Jesus, agora eu vou te seguir de verdade, então eu posso me batizar. Como se fosse um selo do seu compromisso. Ou senão você diz assim, não tive um mês muito bom espiritualmente, não vou cear. Como se a ceia fosse um selo do seu compromisso para com Deus. Errado. Esses são sinais que confirmam o compromisso de Deus contigo. Então, quando o Senhor Deus nos vê bebendo do sangue, comendo do pão, crendo nele, ele é lembrado de que nós estamos dependendo da sua redenção. A ceia, ela leva os nossos olhos tanto ao passado quanto ao futuro. Ao passado porque a gente lembra daquilo que Jesus Cristo fez. Mas ao futuro porque nos assegura de que nós temos uma herança reservada e uma história ainda a ser trilhada com ele. É por isso que lá em 1 Coríntios 11, a passagem em que Paulo fala da ceia instituída, ele diz que todas as vezes que a gente come o pão e bebe o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, olha só, passado, até que ele venha, futuro. Então a ceia faz a gente olhar para o passado e para o futuro. Portanto, eu quero que você entenda que quando Jesus Cristo está se doando, ele não só garantiu que o seu passado fosse limpo, ele garante que o seu futuro está resolvido. Isso é extremamente libertador, queridos. Extremamente libertador. Quer ver? Qualquer menino sabe que ir para a escola com as notas aprovadas tira o peso, não é? Qualquer adulto que adentra um tribunal, sabendo que as contas estão pagas, que está tudo resolvido, ele tira o peso. Qualquer pessoa com quem você vai conversar, que vai te cobrar de algo que você já fez, você vai sem peso. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo, ele permite não só que o nosso passado feio seja resolvido, ele garante que o nosso futuro esteja assegurado. Depois dessa bela doação de Jesus Cristo, a gente vai ver na segunda parte da mensagem a privação dos discípulos, o oposto. Olha o que diz o versículo 27. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí olha a reação de Pedro no verso 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Aqui a gente vê não só a previsão de Jesus, mas a soberba de Pedro. Jesus está citando aqui Zacarias capítulo 13, verso 7, essa frase aí, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas, é uma referência a uma profecia de que o pastor seria preso e todas as ovelhas ficariam desnorteadas, porque não tem mais liderança. Jesus diz, é isso que vai acontecer, eu vou ser tomado e vocês ficarão sem liderança. Isso de fato acontece no capítulo 14 ainda, que nós vamos continuar expondo. Se você olhar na sua Bíblia no versículo 50, diz, então deixando-o, todos fugiram, como Jesus havia previsto. Depois do verso 66 em diante, vai mostrar a negação de Pedro, como Jesus Cristo ainda está prevendo. Mas Pedro, ao invés de olhar para isso como uma triste notícia, solene notícia, ele tem uma visão inflada de si, não é? De superioridade em relação aos demais discípulos. Ó, Senhor, pode até ser, eu consigo entender isso do Tomé, consigo entender isso do o Zelote, Simão, consigo entender isso de Mateus, consigo, Senhor, mas de mim eu não consigo enxergar isso. O Senhor não entende o quanto eu amo o Senhor. Acho que o Senhor não entendeu o quanto eu amo o Senhor. É assim que ele se enxerga, muito comprometido com Deus. Sabe, essa primeira reação de Pedro mostra pra gente que quedas em pecado, quedas em tentação, elas acontecem
Porque a gente não ouve os alertas de Deus. A gente não ouve os alertas. Às vezes o Espírito de Deus te entristece, te constrange, mas você não dá atenção. Às vezes uma pessoa usada por Deus te alerta com respeito ao perigo, mas você não dá muita atenção. Às vezes a própria palavra de Deus, lida ou pregada, te fala do perigo e você não dá muita atenção. Quando a gente não ouve os alertas, nós caímos. Eu quero que você entenda por que Jesus disse assim, vigiai e orai. A carne é fraca, mas para que você não entre em tentação, vigiai e orai. O que ele quer dizer é, fique atento aos alertas. Observe como Deus está sempre lembrando você, Ele não quer que você caia, então Ele te dá alertas, mas você não ouve. E por que a gente não ouve? Por causa da soberba. A soberba faz a gente brincar com fogo. A soberba faz a gente continuar tocando os problemas sozinhos, sem envolver outras pessoas para nos ajudarem na luta contra o pecado. A soberba faz a gente não ouvir o que os outros estão falando acerca das nossas fraquezas. É por isso que Provérbios diz tão famosamente que a soberba precede a ruína. História de Pedro. A soberba precede a ruína. Mas o negócio vai ficar mais intenso. Depois que Pedro diz, não, Senhor, os demais talvez, eu não. Jesus traz uma palavra ainda mais intensa no verso 30, e a gente vai ver que Pedro, ao invés de ceder, ele responde ainda mais intensamente sobre o seu compromisso. Veja versos 30 e 31. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim todos disseram a mesma coisa. Queridos, depois da rejeição de Pedro, do primeiro alerta sobre a sua eventual queda, as palavras do mestre, elas ganham um caráter mais solene. Em verdade te digo, quando Jesus falava isso é porque ele ia proferir algo grave, algo sério. Em verdade te digo. As palavras de Jesus ganham um caráter mais específico. Vocês vão me dispersar, assim, parece muito genérico. Ele diz, hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo. Está vendo? Ele está sendo muito específico em antecipar a queda de Pedro. As palavras de Jesus ganham um caráter mais pessoal. Não são os outros que vão negar. Tu me negarás 3 vezes. Tudo isso antes do sol raiar novamente. É muito perto. Presta atenção. Você e eu, se nós estivéssemos dizendo lá, Senhor, de modo nenhum, você imaginaria que pelo menos umas horinhas a gente lembraria desse compromisso. Mas Jesus está dizendo, você não entende a sua fraqueza. Antes do sol raiar, você fará isso. Jesus aqui, mais uma vez, revela não só que ele é profeta, mas que ele é o próprio Deus. Porque ele conhece coisas que nós não conhecemos acerca do nosso coração. Jesus alertou a Pedro para que ele entendesse que a sua queda estava mais próxima do que Pedro percebera. Ela aconteceria ainda naquela madrugada. Sabe o que é curioso? Os estudiosos dizem que Marcos provavelmente escreveu o seu evangelho orientado por Pedro. Isso explica porque em algumas histórias Pedro aparece mais feio do que nos outros evangelhos. Quer dizer, ele dá uma caprichada na visão negativa de Pedro. Eu acho que Pedro dizendo assim, pode colocar aí, eu insisti pra caramba. E o texto fala que ele insistiu com veemência. Ele insistiu muito com Jesus. Jesus, você não entendeu. Eu amo o Senhor. Eu vou morrer pelo Senhor. Porém, Pedro não é o único que tem uma visão inflada de si mesmo. A gente fala muito de Pedro porque a Bíblia fala mais dele. Mas como é que a passagem termina? No verso 31. Todos disseram assim. Todos. Todo mundo diz, eu também, outro, eu também, eu também.
Portanto, não é um problema de um ou outro. É um problema de todos. Jesus prediz que todos o negariam, todos protestaram, mas como eu já li aqui no verso 50, todos o deixaram. Irmãos, o nosso coração é muito enganoso, não é só o coração de Pedro, o seu e o meu. Tanto é que o próprio Davi, quando estava bem espiritualmente, não é quando ele estava mal não, ele fala assim, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. O que ele quer dizer é, Senhor, há certas áreas da minha vida que eu não estou percebendo, mas eu preciso repará-las. Eu não estou percebendo porque ele está bem. Não é que Davi depois de ter dormido com Batseba, não é Davi depois de ter adulterado, não. Isso aqui é o Salmo 19. É aquele que ele fala assim, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É aquele na qual ele fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele está assim, encantado com o Senhor Deus, tanto na criação como na palavra. Você fala, esse cara está crente. Está cantando louvor assim, à toa, no trânsito, mas aí ele ora, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. O que ele quer dizer? Senhor, tem coisas que eu ainda não enxergo no meu coração. Me perdoe. Sabe, é importante a gente dar esse alerta e essa passagem trazer esse alerta, porque nós, com frequência, reagimos muito mal às críticas que outros fazem a nós. É bem possível que você já tenha dito assim, você não me conhece. Como quem diz, eu me conheço. Conhece não. Conhece não. Existe sempre a chance de você estar enganado sobre você mesmo. Por isso que o salmista, quando ele está melhor, é quando ele fala assim, Senhor, sonda o meu coração. Conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Quando ele está melhor, é quando ele está com medo de estar se enganando. Às vezes o Senhor Deus usa pessoas na sua vida para escancarar o que você não está vendo. Não seja turrão. Não seja orgulhoso. Abra os ouvidos para aqueles a quem o Senhor tem usado para mostrar o seu pecado, a sua cegueira. Graças a Deus, essa passagem não precisa terminar com um tom amargo, porque eu pulei um verso. O verso mais gostoso dessa passagem é o verso 28. Porque depois que Jesus diz assim, olha, o pastor vai ser pego, vocês vão ser dispersos, ele diz, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Jesus traz aqui uma bendita esperança calcada na sua ressurreição. Jesus não antecipou apenas o abandono dos discípulos e a traição de Pedro. Ele poderia ter dito isso e a passagem terminaria assim, triste, amarga. Aquela sensação de que a gente comeu fel depois de uma refeição. Mas Jesus antecipa a sua ressurreição e o seu reencontro com os discípulos na região deles, a Galiléia. O conforto dessa profecia é que o fracasso dos discípulos, antecipado por Jesus, não implicava em fracasso dos planos de Deus. Estava tudo acontecendo do jeito que Deus havia previsto, do jeito que ele havia ordenado. A deserção dos discípulos não seria perene, pois o pastor ressurreto iria reunir suas ovelhas novamente. Irmãos, eu quero que você entenda por que a ressurreição é importante. É verdade que a ressurreição, como bem falou o presbítero Carlos aqui, é a vitória sobre a morte. Mas nesse texto aqui em específico, a ressurreição é a garantia de que os nossos pecados e as nossas tragédias não são perenes, não são definitivas. Eu estou dizendo isso porque hoje, provavelmente, você é alguém que traz no seu coração ou alguma ofensa que outros cometeram contra você, ou ofensa que você cometeu contra outros.
E eu quero que você entenda que não existe relacionamento quebrado que não possa ser emendado por causa da ressurreição. Não existe relacionamento quebrado que não possa ser emendado. Não existe dor que não possa ser aliviada. É por isso que no meio de antecipação de tanta coisa ruim de Pedro e dos demais discípulos, Jesus lhes dá uma ponta de esperança, dizendo: mas eu vou ressuscitar e eu vou me encontrar com vocês. Isto é, eu vou reparar o estrago de vocês. Que vocês estragaram, eu vou emendar. Eu vou restaurar. É muito confortador pensar na Páscoa como sendo não só a doação de Jesus, mas o fato de que quando nós não nos doamos de volta a Deus como Ele o faz para conosco, ainda assim Ele nos repara. A Páscoa é extremamente libertadora, sabe? Ela é libertadora não só porque ela lembra a libertação do Egito, não. Ela é libertadora porque ela nos livra dos nossos pecados passados, dos fantasmas que você e eu carregamos, das coisas que nós já fizemos e que nós temos medo que sejam trazidas à tona. A Páscoa é a libertação dos pecados. A Páscoa também é a libertação de nós mesmos. Quando você fala assim: Senhor, eu te amarei até o fim. Alá Pedro. O Senhor livra você de pensar mais de si que você deveria pensar. Essa história da Páscoa é a encarnação da bela passagem de 2 Timóteo 2,13, na qual Paulo fala assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Páscoa, portanto, é o nosso suspiro de alívio. Ufa! Não é porque a gente não vai negar a Jesus, mas porque nossa negação, nossa traição, nosso tropeço, nosso abandono não será perene. Ele vai nos buscar e vai nos endireitar. Louvado seja o Cordeiro ressurreto. Vamos orar. Senhor, nós somos lembrados da primeira Páscoa, celebrada belamente, mas em meio a traições, em meio a abandonos. Não celebrada com festa, com alegria, com boas perspectivas, nada disso, Senhor. Ela foi celebrada com perspectivas bastante sombrias com respeito à conduta dos discípulos. E, no entanto, há tantos motivos para nós te agradecermos e te louvarmos nesta manhã. Porque a nossa Páscoa também não é cercada de coisa boa somente. Nós trazemos nestes dias coisas que nos preocupam, dores que não foram tiradas, machucados que não foram sarados, ofensas que nós não conseguimos reparar. E tudo isso mostra que Páscoa não é celebrado em meio a uma vida certinha, de mídia social. Ela é celebrada em meio a vidas quebradas como as nossas. Vidas quebradas. É por isso que nós precisamos não só do Cordeiro que sofreu, mas daquele que reviveu. Daquele que nos garante que mesmo as dores e pecados sendo nossas culpas, o Senhor pode emendar tudo que já foi estragado. Oh Pai, dá-nos alívio nesta manhã. Dá-nos confiança nesta manhã. Faz-nos crer que o Senhor pode muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.